Polícia prende brasileiro suspeito de atear fogo em casa e matar ex-namorada na Flórida. Brasileiro de 29 anos é vítima de imprudência de motoristas e morre em acidente em Connecticut. Brasileiro de 17 anos é preso na Geórgia e vai enfrentar 11 acusações criminais na justiça. Desde que tomou posse ontem, presidente Trump já assinou mais de 200 decretos. E mais de 220 milhões de pessoas estão na rota de mais neve e frio, principalmente no sul do país, nos próximos dias. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia da Flórida prendeu o brasileiro suspeito de atear fogo na casa da ex-namorada e matá-la na Flórida. As investigações confirmaram que o incêndio foi criminoso e que a brasileira já estava morta antes do fogo começar. O brasileiro Genivaldo Gomes Moreira, de 41 anos, foi preso perto de Sarasota, na Flórida. Ele é o principal suspeito de ter ateado fogo em uma casa em Deerfield Beach, que resultou na morte de Ana Paula Ribeiro de Souza, de 54 anos. O incêndio aconteceu por volta das 4h30 da manhã da última sexta-feira em Deerfield Beach, na Flórida. Os vizinhos gravaram vídeos do local sendo consumido pelas chamas. 35 bombeiros participaram da operação para combater o fogo e impedir que se alastrasse para as outras casas. A investigação apontou que Ana Paula já estava morta antes do incêndio na casa. Em entrevista a uma emissora de TV local, Kimberly Silva, uma das 4 filhas da vítima, pediu justiça para a mãe. Ela confirmou que o relacionamento da mãe com o suspeito era recente e também conturbado. Genivaldo enfrenta acusações de homicídio doloso e incêndio criminoso. A investigação segue em andamento. O sonho de uma vida melhor nos Estados Unidos foi interrompido para uma família mineira que morava em Connecticut. Através da internet, familiares noticiaram que o mineiro morreu poucos dias atrás após um grave acidente de carro. Eloy Júnior Batista tinha 29 anos. Segundo amigos, ele foi vítima da imprudência de um grupo que praticava racha nas estradas do estado. Eles provocaram um gravíssimo acidente na Interestadual I-84. 6 carros foram envolvidos nessa tragédia. Eloy deixa uma filhinha de apenas 3 anos. Ele trabalhava como entregador de pizza e era conhecido por ser um cara amoroso. Amigos e familiares conseguiram arrecadar fundos com a comunidade da região para repatriar o corpo do brasileiro para a cidade de Itaipé, em Minas Gerais, onde ele vai ser enterrado. E na Geórgia, um brasileiro de 17 anos foi detido pela polícia acusado de uma série de crimes envolvendo um incidente doméstico. A polícia de Cumming disse que o jovem usou uma arma de fogo roubada durante o episódio e que agora ele enfrenta ao menos 11 acusações na justiça. Eduardo dos Santos Borges, de 17 anos, está no centro de detenção de Forsyth, na Geórgia, onde aguarda julgamento. Até lá, ele seguirá preso e sem direito à fiança. Segundo a polícia, o brasileiro fez disparos com arma de fogo dentro de uma residência e, por sorte, ninguém ficou ferido. Como o caso ainda está sob investigação, não foram revelados detalhes da ocorrência. As autoridades divulgaram apenas quais são as acusações que o brasileiro está enfrentando agora na justiça norte-americana. São 11 no total, entre elas agressão agravada, cárcere privado, posse de arma de fogo roubada, conduta imprudente, danos criminosos à propriedade, posse de drogas e tentativa de fuga. Segundo a polícia, a data do julgamento do brasileiro de 17 anos ainda não foi estipulada. A seguir tem reportagem com os detalhes das ações executivas já assinadas pelo presidente Donald Trump. E a gente mostra que muitas dessas leis já estão sendo contestadas na justiça. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece.
O brasileiro que veio para os Estados Unidos há 20 anos em busca do sonho americano acabou conquistando muito mais do que esperava. Ele foi um dos convidados da posse de Donald Trump. Ele ficou em uma ala reservada junto com várias outras pessoas que ganharam um convite especial do governo republicano. A Cone Rocha tem todos os detalhes pra gente. No Capital One Arena, Juliano Vilela comemora como chegou ao evento político mais importante dos Estados Unidos. Ele assistiu à transmissão da posse e depois acompanhou ao vivo o discurso de Trump no topo da quadra, em uma ala reservada para pessoas com este convite especial. Foi Suzy Wiles, chefe de gabinete do atual presidente Donald Trump, que convidou ele. Foi uma honra estar participando do evento da posse do presidente. Estou muito feliz, muito emocionado, partindo para um processo tão democrático que é a posse de um presidente. É uma honra, um respeito. Esse convite da Suzy Wiles foi incrível e estou bem feliz mesmo, estou bem honrado e foi especial, para ficar no coração. Juliano participou ainda de todos os eventos durante os 3 dias em Washington, entre eles um jantar e baile de gala. Foi bem emocionante porque a primeira-dama e o presidente dançaram, tiveram vários artistas do country, bem renomado, então foi bem legal, bem emocionante e curti mesmo. A participação desse dia foi a coroação do imigrante, que chegou a 22 anos apenas com $300 no bolso, conquistou o sonho americano e se tornou cidadão. Mas para chegar até aqui, esse brasileiro trilhou uma longa história. Hoje, Juliano mora na Flórida e trabalha em um salão como especialista em tratamento dos fios e couro cabeludo. Ele trata o cabelo de personalidades como Martha Stewart e a própria Suzy Wiles, chefe do governo Trump. Percebi que nos Estados Unidos, a minha clientela, que é uma clientela A, sempre estava uma beleza muito artificial. E eu queria introduzir a beleza interior. Eu acho que por isso que eu conquistei tanta gente, como a Suzy Wiles, Martha Stewart, porque você vende o poder da beleza, você está tocando o cabelo de alguém, é muito poderoso. Você mudar uma autoestima de alguém é a coisa mais poderosa para mim. Eu até me arrepio, na verdade. Então foi assim que eu quis ver com produtos da natureza, produtos sustentáveis e tratar da saúde capilar das minhas clientes. E foi aí que foi diferenciado. É claro, com o meu jogo de cintura brasileiro, brincalhão, brincar, e eu conquistei até hoje onde eu estou. Foi difícil, mas não foi impossível. A Pia realmente me ajudou muito a conquistar tudo isso. Eu sou grato à Pia. E foi aqui neste espaço que o Juliano, com muito trabalho, se profissionalizou. E hoje é reconhecido pelo seu talento depois de chegar aqui aos Estados Unidos como qualquer outro imigrante, com um sonho e a vontade de vencer. Eu tinha 19 anos e eu trabalhava em restaurante à noite e de dia eu trabalhava com a limpeza, trabalhando num motel. E um belo dia meu amigo foi me visitar no restaurante, que eu era busboy. Falou assim, olha, tem uma oportunidade para trabalhar num salão grande. Eu perguntei, mas fazer o quê? Nunca trabalhei com beleza antes. Ele falou assim, só varrer o chão, limpar os cafezinhos e ficar organizando o salão, ser um ajudante dos ajudantes. Eu falei, tá bom. E aí um belo dia, depois de 2, 3 meses, já comecei a adaptar, saí do restaurante, fiquei full time no salão do Piracopola. E aí um belo dia um dos funcionários ficou muito doente, um dos assistentes auxiliar. E aí foi assim que eu comecei. Eu lembro que o primeiro cabelo que eu lavei, esse meu amigo Jefferson de Lima falou, olha, é igual lavar cachorro. E foi assim que começou essa transição e eu fui gostando, até que eu fiz curso, me especializei e fui crescendo, já estou com Pira há 20 anos. Hoje, Juliano é reconhecido por seu trabalho e uma inspiração de superação para milhares de outros brasileiros que moram no país, sonham com uma carreira e, quem sabe, um dia também participar da posse de um presidente. Desde que assumiu o poder, Donald Trump já assinou mais de 200 ordens executivas em Washington, D.C. Ele tirou os Estados Unidos do Acordo Histórico do Clima de Paris, suspendeu a cidadania por nascimento e revogou quase 80 medidas executivas do seu antecessor. Thank you very much, sir. As mais de 200 ordens executivas foram assinadas no Arena Capital One e no Salão Oval da Casa Branca. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others.
A primeira medida foi a revogação de 78 ações executivas e memorandos presidenciais da era Biden. Depois, Trump suspendeu o congelamento de novas contratações federais, instaurou a liberdade de expressão, tirou os Estados Unidos da OMS e do Acordo do Clima de Paris de 2015. I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. Trump também declarou emergência energética para impulsionar a extração de recursos fósseis e criou o Departamento de Eficiência, que será comandado por Elon Musk. Além disso, anunciou o perdão total de 1.500 presos e condenados da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Trump ainda assinou 10 ordens executivas relacionadas à imigração, incluindo a suspensão do aplicativo CBP One para imigrantes agendarem entrevista para asilo e também o fim do reconhecimento da cidadania automática por nascimento para indocumentados, algo que é defendido pela Constituição norte-americana. Birthright. That's a big one. Trump aprovou também uma declaração de emergência nacional da fronteira sul do país, o que vai permitir acionar o exército para a região. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. O presidente declarou que pretende invocar a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que só foi usada 3 vezes na história. Se isso acontecer, o governo vai ter carta branca para prender e expulsar qualquer pessoa que seja considerada uma ameaça ao país. Na mira do governo republicano estão os imigrantes com histórico criminal ou passagem pela polícia. Já sobre os imigrantes legalizados, Trump disse que gostava deles e que o país precisava de pessoas trabalhadoras. I'm fine with legal immigration. I like it. E logo após Donald Trump assinar essas medidas, instituições norte-americanas e funcionários federais acionaram o republicano na justiça. E para medir a temperatura entre a população, a Associated Press fez uma pesquisa de opinião a fim de entender como os moradores do país estão vendo esse começo da nova gestão. O segundo mandato do presidente Donald Trump começou com os esforços para cumprir as principais promessas de campanha. E algumas dessas primeiras medidas se mostraram bem populares com o público. A maioria dos pesquisados concorda, por exemplo, em aumentar a segurança na fronteira sul. E falando em imigração, hoje, cerca de 8 em cada 10 pessoas que vivem nos Estados Unidos se dizem a favor da deportação de todos os imigrantes ilegais condenados por algum crime. Já quando se trata de acabar com a cidadania por direito de nascença para famílias sem status, apenas 3 em cada 10 pessoas se dizem a favor. Outras medidas também foram desaprovadas pela maioria dos entrevistados, como a saída do Acordo Climático de Paris, da OMS e o aumento da exploração de petróleo em terras federais. O massivo perdão presidencial aos condenados pela invasão do Capitólio tem aprovação apenas de cerca de 2 em cada 10 moradores do país. As medidas do presidente já provocam uma onda de processos judiciais. O maior sindicato de empregados do governo federal entrou na justiça contra o republicano pela criação do Departamento de Eficiência Governamental, que vai ser liderado pelo bilionário Elon Musk. O grupo alega violações federais, interesses privados e diz que quer proteger áreas sociais importantes para a população que serão alvo da nova gestão. E a ACLU acionou a nova administração na Justiça Federal para impedir que ela acabe com o direito de cidadania por nascimento, o que é garantido pela Constituição. But also he's fundamentally striking at one of the promises of the American Constitution. Vamos proteger essas crianças e esses pais, e já estamos preparando outras ações para levar Trump e suas medidas inconstitucionais à justiça, disse Cecilia Wang, diretora da União Americana pelas Liberdades Civis. E uma última informação, agora há pouco, uma coalizão de 18 estados democratas acionou também Donald Trump na justiça norte-americana.
E horas antes de deixar o cargo de presidente, Joe Biden anunciou as últimas medidas no poder e provocou bastante polêmica. Ele emitiu uma série de indultos para proteger críticos declarados de Donald Trump de possíveis represálias. Os perdões foram para o general Mark Milley, o médico Anthony Fauci e membros do Congresso que investigaram o ataque ao Capitólio há 4 anos. Quando faltava apenas 21 minutos para a troca de poder, Biden também anunciou o perdão preventivo para 5 membros da família por delitos não violentos cometidos desde 2014. Foi a primeira vez na história que o poder constitucional de perdão presidencial foi usado como um escudo para imunizar pessoas contra possível perseguição política aqui no país. Depois do intervalo, a Polícia Federal divulga dados sobre o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos no último ano. E tem os detalhes sobre o assassinato de um agente de fronteira durante o serviço. Ele patrulhava uma área na divisa com o Canadá. A Polícia Federal do Brasil divulgou hoje dados sobre brasileiros que foram deportados daqui dos Estados Unidos no último ano. Foram ao menos 1.648 brasileiros que entraram aqui no país de forma ilegal pela fronteira com o México. Segundo a PF, o número de deportados em 2024 é 33% maior do que o registrado em 2023. Os dados mostram que, no ano passado, ao menos 1.648 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos em 16 voos fretados pela Casa Branca. Entretanto, as autoridades policiais do Brasil alertam que esse número de expulsos se refere apenas às pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira com o México e acabaram detidas. Ou seja, os dados não incluem os brasileiros que chegaram ao país de avião, violaram seu status legal e foram presos e deportados. Nem mesmo aqueles detidos pelo ICE por cometerem algum crime nos Estados Unidos ou por serem procurados pela Justiça do Brasil. Agora, com a nova gestão Trump, a expectativa é de um aumento das expulsões de imigrantes ilegais. O novo presidente já declarou emergência nacional na fronteira entre o México e os Estados Unidos e promete ser linha dura no combate às cruzadas na região. Em Vermont, o FBI está investigando um tiroteio que resultou na morte de um agente de imigração. A troca de tiros aconteceu durante uma abordagem de trânsito em uma rodovia bem pertinho da fronteira norte. O Departamento de Segurança Interna, o FBI e a polícia local estão investigando esse tiroteio que aconteceu ontem à tarde em Vermont. As autoridades informaram que os disparos tiveram início logo depois que um policial parou um carro com 2 indivíduos dentro para verificar a documentação. Na troca de tiros, além do agente de imigração, um suspeito foi morto e outro ficou ferido. A interestadual 911 foi fechada depois do incidente para análises. Um robô chegou a ser usado para inspecionar uma mochila no chão, mas nada foi encontrado. A estrada que separa os estados americanos de Vermont, New Hampshire e New York com o Canadá ainda não foi reaberta. A morte do agente aconteceu no dia da posse do presidente Donald Trump, que prometeu aumentar a segurança das fronteiras norte e sul dos Estados Unidos. O Senado norte-americano aprovou um projeto de lei que vai dificultar e muito a vida dos imigrantes aqui no país. A nova regra autoriza a prisão e também a deportação de indocumentados que tenham passagem na polícia por crimes não violentos. O texto foi aprovado no Senado por 64 votos, com o apoio de 12 democratas. Agora, o projeto de lei, que sofreu algumas alterações, vai voltar para a Câmara para aprovação. Espera-se que essa medida seja aprovada facilmente por ampla maioria na Câmara e depois siga para a mesa de Donald Trump para ser sancionada. O projeto de lei foi chamado Laken Riley, em homenagem à estudante que foi assassinada dentro da Universidade da Geórgia por um indocumentado. A aprovação da medida no Senado foi comemorada pelos republicanos e criticada pelos democratas. Alguns políticos dizem que a medida pode abrir as portas para mudanças drásticas no sistema ao eliminar o direito de julgamento para indocumentados que foram acusados, mas não condenados por crimes não violentos. A aprovação no Senado do Laken Riley Act, em resposta ao assassinato de uma estudante na Geórgia, crime esse cometido por um imigrante venezuelano, é mais um indício de que a situação para imigrantes indocumentados nos Estados Unidos é precária. O Laken Riley Act estipula que indivíduos que cometem ou são acusados, meramente acusados de cometer pequenos delitos,
podem sim ser colocados em deportação, mas o Laken Riley Act vai em congruência com a ordem executiva já assinada pelo novo presidente Donald Trump, revogando o memorando de prioridades que agora estipula que qualquer imigrante, mesmo que não tenha cometido um crime, pode estar sim sujeito à possibilidade de deportação nos Estados Unidos. Agora, mais do que nunca, imigrantes indocumentados devem buscar a maneira de se legalizar nos Estados Unidos ou se precaver evitando situações onde possam estar vulneráveis a uma possível detenção em solo americano. Depois do intervalo, mais de 220 milhões de pessoas estão na mira de uma nova e poderosa tempestade de inverno. E na Califórnia, ventos fortes se intensificam e devem agravar queimadas no sul do estado. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Estamos de volta aí direto com a previsão do tempo. Hora de ir para o nosso telão ver as temperaturas previstas para amanhã. Apesar do sol, em Boston, mínima de 14. Em Washington, mínima de 11 Fahrenheit. O sol brilha bastante dessa faixa toda até Atlanta, onde a mínima fica em 22. Na Flórida, muita pancada de chuva em todo o estado. Jacksonville com a menor mínima de 32 graus. E em New Orleans, mínima de 24, máxima de 38. Em Houston, sol entre nuvens com mínima de 31. San Antônio também tempo tímido com mínima de 32, máxima de 53. El Paso, a máxima é de 51, a mínima é de 26. Sol entre nuvens. Em Albuquerque, o sol vai brilhar o dia inteiro com mínima de 16, máxima de 47. Phoenix, sol sem nuvens também, mínima de 39. Los Angeles, a máxima é de 77, mínima de 51. Las Vegas, não tem nuvens nessa região, máxima de 63. São Francisco também não tem previsão de tempo encoberto nessa área, sol brilhando, mínima de 47, máxima de 61. E com as temperaturas baixas em todo o país, muita gente tem feito o que pode para aproveitar o inverno. Mesmo com as temperaturas bem mais baixas do que o normal, no Texas, os parques ficaram lotados nesse final de semana prolongado. Olha como ficou o Herman Park em Houston nesse feriadão. Imagens capturadas por um drone registraram dezenas de pessoas se divertindo na neve. Entre adultos e crianças, ninguém resistiu à montanha de neve que formou o cenário perfeito para o sledding. Nesse final de semana prolongado, a região de Houston, no Texas, registrou aí temperaturas mínimas de 40 graus Fahrenheit. E por causa dessa frente fria congelante, mais de 220 milhões de pessoas estão em alerta. Esse mau tempo intenso está se espalhando com força pelo território norte-americano. Até o sul do país se prepara para uma rara e histórica queda das temperaturas com chuva e neve, que vai atingir desde o Texas, passando pelo norte da Flórida até as Carolinas. Desde ontem, Houston, no Texas, enfrenta neve pesada e ventania. Os dois principais aeroportos da região suspenderam as operações hoje por riscos de pista escorregadia. Escolas e comércios também foram fechados. O governo de Louisiana pediu para a população se preparar para quedas históricas de temperatura e evitar sair de casa. A previsão é de acúmulo de neve raro de até 6 polegadas nessa área. Os meteorologistas afirmaram que toda a costa do Golfo vai experimentar temperaturas abaixo de zero, como há muito tempo não acontecia. Nova Orleans, Alabama, Geórgia, Carolinas e o norte da Flórida também vão sentir os impactos desse vórtice polar, que é um anel de ar frio vindo do Ártico. Essas regiões já declararam emergência. As temperaturas devem cair entre 20 e 40 graus abaixo da média. Pelo menos 40 milhões de pessoas estão em alerta para esse mau tempo. Os especialistas estão chamando de tempestade rara e única, que só acontece uma vez em uma geração e que deve bater todos os recordes de 1963. Outros 170 milhões de moradores que vão desde as montanhas rochosas até o ponto mais ao leste e nordeste do país também foram avisados para mais uma rodada de clima frio extremo e perigoso. Uma dúzia de condados de Nova York já declarou estado de emergência por causa da neve pesada desta terça-feira.
Agora a gente fala da situação no sul da Califórnia, que apesar da diminuição dos focos de incêndio, segue em estágio máximo de alerta. É que as autoridades anunciaram a chegada de uma nova rodada de ventos fortes que podem passar de 80 milhas por hora e espalhar o fogo mais uma vez. Alguns moradores de Pacific Palisades, uma das regiões mais afetadas pelos incêndios em Los Angeles, receberam um aval das autoridades para retornar às suas casas, alguns dos poucos imóveis que passaram ilesos pelas chamas. Isso não significa, contudo, que o pesadelo acabou. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de situação particularmente perigosa devido aos fortes ventos de Santa Ana e à umidade extremamente baixa. Além disso, o condado de Los Angeles estará sob um aviso de bandeira vermelha para perigo extremo de incêndio das 8 horas da manhã de segunda-feira até as 14 horas da terça-feira. Os meteorologistas dizem que são esperados ventos com rajadas isoladas de 80 a 100 milhas por hora. Los Angeles tem atualmente 2 focos de incêndios ativos, o Eaton Fire, que está 89% contido, e o Pacific Palisades, que está apenas 61% contido e onde já queimou uma área de quase 18 mil campos de futebol. As empresas de resseguro estão emitindo uma previsão do prejuízo causado até agora pelas chamas. A Gallagher Re, por exemplo, calcula que a perda seja de 30 bilhões de dólares, enquanto a CoreLogic estimula que o prejuízo possa chegar a 45 bilhões de dólares. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.